discutir investimentos na economia real, né, olhando para fundações de previdência complementar, e eu tentei dialogar com especificidades do momento que a gente está vivendo na previdência complementar, mas, ao mesmo tempo, as necessidades que estão dadas para a economia como um todo, olhando do ponto de vista histórico e tentando olhar um pouquinho para os desafios que estão colocados no futuro. As duas próximas mesas, elas, de alguma maneira, ou muito, assim como essa mesa vai dialogar com várias coisas que foram colocadas de manhã, principalmente pelo Silvestre, as próximas duas mesas vão estar dialogando com o operacional para a atuação das fundações, e a gestão de risco é uma coisa que cada vez mais vai ter que ser um parâmetro para a atuação das fundações, assim como o arcabouço teórico vai refletir isso. Então, esses dois pontos com certeza vão estar no centro do debate nas próximas duas intervenções. Então, eu queria começar a minha apresentação, não sei se vocês passam aí ou se eu compartilho aqui. A gente vai passar aqui, ela já vai entrar já. Estou saindo Beleza, de cena. já está aí. Pode ir para a próxima, Patrícia, que as duas próximas transparências, não se assustem, eu acho que fazem parte da arrogância dos economistas. Eles acham que pode tratar o mundo em duas transparências, mas essa primeira aqui, se vocês passarem o dedo, vocês podem aumentar aí. Mas é a série histórica do PIB brasileiro de 1962 até 2021 aqui no quadro. À esquerda a gente tem 1962, à direita, na última barrinha, a gente tem os 4,6% de 2021. Se a gente for olhar aqui, eu vou passar o mouse, provavelmente, eu não sei se vocês veem eu passando o mouse. Dá para ver aí, Patrícia? Não, a gente não consegue ver, mas porque é outra pessoa que... Ah, não, agora dá, vai. Esse primeiro ciclo aqui, eu vou estar falando um pouco sobre esse quadro no slide assim, mas esse primeiro ciclo aqui é o ciclo da ditadura, é o ciclo do crescimento acelerado por meio financiado por meio da dívida externa. Nesse período aqui, a gente também tem os dois choques do petróleo que acentuam esse processo, mas é um período em que você tem o crescimento. O Silvestre chamou a atenção, se você pensa em crescimento da economia, você tem que pensar em investimento, formação bruta do capital fixo, e nesse período aí, que coincide com o período de aceleração do processo industrial no Brasil, da industrialização do país, você financia o grosso desse desenvolvimento, desse crescimento, perdão, não desenvolvimento é um tema mais complexo, mas o grosso desse desenvolvimento você financia ele com endividamento externo. Aqui, nesse período, as fundações foram sendo constituídas, você já tinha algumas que foram sendo que passaram a ser regulamentadas, se adequar à nova legislação que surge nos anos 70, e, no geral, elas tinham uma poupança muito incipiente ainda, e o grosso das aplicações sendo feitas como qualquer plano de início, em títulos públicos em que você tende a diminuir o risco. Bom, com o passar dos anos aqui no meio da tabela, a gente tem a crise da dívida nos anos... tem um outro mousezinho aí me ajudando também. A gente tem a crise da dívida dos anos 80, o Brasil sendo aqui na primeira quedinha aqui, 1981, o Brasil... 81, 82, a moratória no Brasil, ainda Delfim como ministro, o Brasil saindo fora do sistema financeiro internacional. A poupança, e aqui os fundos já começam a apresentar uma poupança mais robusta na primeira metade dos anos, até o final da década de 80, uma poupança direcionada para financiar o Estado já não tinha mais, uma parte do Estado já não tinha mais como se financiar no mercado internacional, então boa parte dos recursos das fundações foi direcionado para a compra de títulos públicos, e aqui a gente começa uma mudança qualitativa, já as fundações já com um volume de recursos razoável, e aquelas fundações que estavam equilibradas, aqui é um ponto importante, porque isso se reflete no resultado das fundações nos dias de hoje, aquelas fundações que estavam equilibradas, elas conseguiram aqui fazer excelentes investimentos, principalmente, ou
começaram aqui um processo de diversificação dos seus investimentos, em assumir riscos, saindo de títulos públicos, ou assumir mais riscos, não é que título público não tenha risco, mas indo em direção a outros investimentos, principalmente mercado de capitais de títulos de propriedade, ou seja, mercado acionário. Aqui a gente tem as grandes privatizações no setor siderúrgico, no setor de mineração, Vale do Rio Doce, na telecomunicações, na energia, e algumas fundações que estavam bem posicionadas ou que tinham liquidez acabaram fazendo negócios nesse período. Alguns deles se mostraram excelentes negócios, como é o caso da Vale do Rio Doce, em que a Previ soube se posicionar e acabou comprando uma parcela importante da empresa. Outros nem tão bem sucedidos, mas também tiveram uma participação, como o setor de telecomunicações, o setor de energia. Mas há uma diversificação aqui dos investimentos. Algumas fundações não fazem essa diversificação porque não tinham liquidez. Posso dar o exemplo especial da Petz. Então, essa janela, que foi uma janela importante aqui, algumas fundações, caso acho que da FUNCEF, a FUNCEF entra, mas em menor, com um peso menor, e no caso da Petz também, não entram com um peso maior porque não tinham liquidez naquele momento por conta de problemas com os seus patrocinadores. Mais à direita aqui, a gente tem um novo ciclo, aqui já estamos falando em 2002, 2003, 2004, a partir daqui, o ciclo do governo Lula. No ciclo do governo Fernando Henrique Cardoso, que é o ciclo marcado pelas privatizações, a gente tem aqui a economia, ela cresce e com uma volatilidade muito grande, cresce e não tem uma continuidade no crescimento, não tem uma tendência de crescimento. Então, o que a gente chama de voo da galinha, né? Você crescia num ano e caía no outro, crescia, e muito vulnerável, principalmente a situação externa. A gente tinha uma vulnerabilidade muito grande, não sei se você se lembra, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, já em 2001, 2002, o Brasil fez um novo acordo com o FMI, gastou ali muito dinheiro na reeleição do Fernando Henrique Cardoso para manter o câmbio, estava com uma situação muito vulnerável. Qualquer crise no mercado internacional, nos países asiáticos, na Rússia, no México, ela se refletia pesadamente na economia brasileira, dada a vulnerabilidade, a gente voltava a reduzir o crescimento. A partir do fim do governo Fernando Henrique Cardoso, início do governo Lula, a gente tem uma tendência a um crescimento, uma curva clara que a gente consegue identificar, que vai ser interrompido aqui pela crise asiática, que em 2009, os impactos da crise asiática na economia brasileira, mas depois uma retomada muito forte aqui em 2010. Nesse momento aqui, de um modo geral, as fundações, por conta da redução da taxa de juros, da queda da taxa de juros, a taxa de juros você já não conseguia mais, aplicando em títulos públicos, bater a meta atuarial, você se vê obrigado a diversificar mais os seus investimentos, e aqui você entra não mais em títulos você entra em títulos privados, títulos de dívida, mas não mais no mercado de ações, em títulos de propriedade, mas em títulos de dívida. Então, há um movimento aqui das fundações de estarem se reestruturando, também de participações, aumentando as suas participações. E aí, depois, a gente tem o final aqui de 2010, aí começa a vir a crise, 2013, 2014, 2015, a economia brasileira aqui em 2013, você tem as grandes manifestações, um processo de tentativa de desestabilização do governo Dilma, tem 2014 aqui, depois a eleição, e uma guinada na política econômica que explica parte desse comportamento aqui. Você já tinha aqui a preparação do golpe, né, que 2015 mostra bem o resultado do golpe na economia, mas o governo também dá uma guinada na sua política econômica, uma troca do ministro, um ministro liberal entra aqui e faz um freio de arrumação na economia brasileira muito forte. Eu lembro que aqui eu estava no Conselho de Administração do Banco do Brasil e a ordem no Banco do Brasil, emanada do Ministério, era segurar, por exemplo, o crédito agropecuário ao máximo. Então, há uma guinada na economia brasileira aqui, que acaba afetando o resultado dela, e depois vem uma tentativa de desestabilização total do governo Dilma para criar as condições políticas para o golpe, e aí dessa história a gente já conhece. Vem as reformas, 2015 e 2016, o impacto do golpe, as reformas que acabam não conseguindo reconduzir a economia para o crescimento, e depois a gente tem aí já os impactos da Covid, a retomada da economia em 2021,
que não consegue repor a queda que a gente apresentou em 2000, do ponto de vista estatístico, em 2020. Vou passar para frente, se puder passar, que eu dialogo, próxima transparência dialoga muito com isso. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, desculpa, são várias coisas, eu tento trazer de volta o que eu falei ali de uma maneira muito correta. O primeiro ciclo, que eu estou chamando de ciclo da industrialização, anos 60 e 70, você tem a constituição das fundações, os planos eram quase, na sua totalidade, planos de benefício definido, e o financiamento da economia se dava por meio do endividamento externo. Pulando um pouquinho, você tem a crise da dívida nos anos 80, poupança das fundações financiando parte dos gastos do Estado por meio da concentração de seus ativos em títulos públicos. Então, o acúmulo de capital naquele momento foi direcionado para a compra de títulos públicos. No momento seguinte, você tem as privatizações como mecanismo de redução do endividamento do Estado, dos anos 90 e início dos anos 2000. Aqui as fundações capitalizadas começam a diversificar os investimentos em direção à renda variável, de ativos privatizados, chamei atenção para isso, Vale, telecomunicações, energia, setor siderúrgico. Os planos BDs vão dando lugar a planos CDs, principalmente, e começam a aparecer os primeiros planos CVs, então planos de benefício definido começam a dar lugar a planos de contribuição definida ou de contribuição variável. Depois você tem uma tendência no período entre 2004 e 2014, eu chamo de tendência de queda da taxa de juros. Por conta disso, você tem um novo ciclo de diversificação com focos em títulos privados de dívida e títulos de propriedade, no caso, ações. Então, você busca uma rentabilidade maior por conta da redução da taxa de juros, que já não pagava a sua meta atuarial, mas, em consequência, você tem um risco maior. Aqui, a experiência em relação a tomar um risco maior, eu acho que ela se reflete até hoje, e isso vai ser discutido no painel mais à frente. De um modo geral, os planos, o que a gente observa aqui é que os planos BD atingem a maturidade. O que significa isso? Nesse momento aqui, nesse período, os planos atingem a maturidade, eles começam a pagar mais aposentadorias e pensões do que desembolsar mais recursos do que os recursos novos que estão entrando nos fundos. A gente vai ver isso melhor mais lá na frente com os dados. Em um momento em que você atinge a maturidade, ou seja, que vai entrar menos recursos do que você está pagando, é um tempo de reduzir a exposição ao risco. Você tem que diminuir o risco da sua carteira, buscar maior liquidez, porque você precisa de fazer mais pagamentos do que o dinheiro está entrando, e o risco pode ser um problema em relação ao pagamento de suas aposentadorias no futuro. Do outro lado, os planos CVs, contribuição variável, e CDs, acumulam patrimônio para tomada de risco. Esses planos, eu chamei a atenção, eles começam a aparecer aqui no final, entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Aqui, quando a gente está falando do final da primeira década de 2000, do século atual, do século 21, eles já começam a ter uma musculatura que permitem eles a tomada de risco. E a tomada de risco aqui não é uma decisão que eu posso até não tomar risco, ou tentar aplicar em ativos que tenham um risco menor. Agora, não existe milagre. No mercado financeiro, no mercado de capitais, risco maior implica em rentabilidade maior. E o que você tem que fazer é buscar mecanismos para mitigar esse risco. E se você quer acumular uma gordura que te permita, no futuro, você não ter problemas em relação a problemas econômicos e financeiros no seu plano, não tem como você fazer isso numa estratégia de redução de taxa de juros sem uma tomada de risco maior. Vou falar um pouquinho disso mais lá na frente. Aí, para fechar aqui, a gente tem a crise do golpe. Fechando esse primeiro ponto aqui, a gente tem a crise do golpe. 2015 em diante, que eu chamo de período de judicialização dos investimentos. Na verdade, eu vou colocar um outro adjetivo aqui, politização / judicialização dos investimentos. Nesse período, você tem as políticas de investimento passivas, nova rodada de aquisições de títulos públicos, uma volatilidade muito grande da taxa de juros, os planos BDs com aversão a risco e planos CDs potencialmente com apetite a risco, mas todo mundo, por conta do processo de politização da atuação dos fundos de previdência fechados e também por conta do processo de judicialização, todas as fundações com muito cuidado, com muita insegurança na condução de suas políticas de investimento e focando principalmente em títulos públicos
o que não significa necessariamente em reduzir risco por conta de uma mudança importante que o Banco Central coloca na economia nesse momento, na legislação, no arcabouço legislativo, no arcabouço jurídico em relação aos fundos de pensão, que é o fato de que principalmente nos planos CDs e CVs, quando você adquirir títulos, você vai ter que marcar eles a mercado, em vez de marcar na curva. A diferença aí é que se eu marco na curva, eu vou de 6 em 6 meses, se o título me remunera de 6 em 6 meses, me apropriando do rendimento, e eu mantenho o preço do título pelo preço nominal que eu adquiri ele. Se eu marco a mercado, que é o que o Banco Central me manda fazer nesse momento, a cada variação do preço do título no mercado, eu tenho que me apropriar dessa variação, seja para cima ou seja para baixo, no meu balanço. Então, acaba virando quase que um investimento como uma ação de risco que sobe e desce em função do processo de oferta e demanda no mercado. Vou falar um pouquinho disso mais lá na frente, mas o fato é o seguinte, os planos BDs, o que fica importante aqui é que os planos BDs, eles entram numa fase de aversão a risco, e os planos CDs, CDs e principalmente os CVs, eles têm muito mais apetite para o risco nesse momento. Podemos passar. Aqui a gente tem um dado que mostra um pouquinho por que eu faço essa afirmação que os planos BDs, eles têm que, nesse momento, serem muito mais conservadores e com aversão a risco e trabalharem com uma carteira mais conservadora, e já para os planos BDs e CDs, não. Se você for olhar essa tabelinha daqui à direita, ela te dá o percentual das entidades de previdência complementar, entidades fechadas de previdência complementar e planos de acordo com a maturidade populacional. O que é maturidade populacional? Se você pegar os aposentados e os beneficiários de pensão e somar esse grupo e dividir pelo total de participantes e der mais do que 50%, é porque você tem uma maturidade alta da sua população. E se a gente for pegar os planos BDs aqui, né, dos 250 planos BDs, a gente tem com grau de maturidade até 11%, ou seja, aposentados mais pensionistas em relação ao total somam 11%, só 25% do plano. Entre 25% e 50%, 10% do plano. Ou seja, em 50% dos casos, em 50% dos planos, perdão, em somente 21% dos planos, você tem grau de maturidade, ou seja, mais ativos do que aposentados, um grau de maturidade pequeno, mais pessoas na ativa contribuindo do que aposentados recebendo as suas poupanças. Agora, se você for pegar essas duas últimas faixas aqui, entre 50 e 75, você tem 16%. Agora, entre 75 e 100, 62%. Ou seja, com mais de 50% de maturidade, você tem aí algo em torno de 78% dos planos. Ora, um plano em que eu já chamei atenção para isso, um plano em que você paga mais do que você recebe, você tem que administrar a sua carteira para não ter perda, porque se você tiver perda, você pode ter problema, e esse problema pode implicar em déficit. Então, eu tenho que ser mais conservador na minha carteira. E esse gráfico aqui à direita mostra isso. Nos planos BDs, aqui em vermelho, eu tenho os benefícios concedidos em relação à provisão matemática. Nos planos BDs, eles somam 89%. Então, 89% da reserva matemática dos planos de benefício definido, elas estão em benefícios já concedidos, e apenas 10,3% em benefícios a conceder. Quando a gente vai para o plano CD, de contribuição definida, cai para 37 benefícios concedidos e 62 a conceder. Você vê que não é um plano maduro. Mesma coisa a gente observa nos planos CVs. 39% em benefícios concedidos e 60% ainda em benefícios a conceder. Portanto, se a gente está falando em aplicar na economia real, onde naturalmente você vai assumir mais risco, eu tenho que olhar muito mais para esses dois planos aqui, para os recursos que estão alocados em planos CDs e principalmente CVs, do que para esse plano aqui, que a tendência é
buscar liquidez, fazer aplicações de mais curto prazo para reduzir o risco. Então, é disso que a gente está falando, é desse novo universo aqui. Então, há uma mudança qualitativa muito importante em relação ao que a gente tinha, por exemplo, no início dos anos 2000, onde o grosso dos recursos para serem aplicados na economia real, eles vieram desse plano aqui. Porque esses aqui eram planos novos, esses aqui com poucos recursos, esses aqui eram planos novos. O plano, ele são os dois extremos do plano, quando ele é muito novo e quando ele já é maduro, ele pressupõe que você adote políticas de investimentos conservadoras, com menos risco. No meio, você tende a adotar uma política conservadora com mais risco, onde você acumula gordura para, se você tiver problema no futuro, você ter uma gordura acumulada. Esse é o momento que esses dois planos aqui estão. Podemos passar para frente? Aqui a gente tem os dados, se a gente puder, eu não estou conseguindo. Bom, porque eu cresci aqui a minha imagem. Aqui a gente tem as políticas de investimento, e aí a gente identifica claramente um problema. A gente tem, na linha aqui de cima, né, plano de benefício definido, plano de contribuição definido e plano de contribuição variável, são dados da ABRAP em relação a 31 de dezembro de 2021, portanto, são dados recentes. Você vê que a renda fixa, hoje em dia, 71,3% dos recursos dos planos de benefício definido vão para renda fixa, contribuição definida 84% CD e contribuição variável 80%. Portanto, os dois planos que, em tese, os dois tipos de planos, segmentos de planos, contribuição definida, contribuição definida e contribuição variável, que, em tese, nesse momento, estão mais aptos a tomar um risco maior, eles aplicam mais em renda fixa do que renda variável. Se a gente for ver aqui, no benefício definido, renda variável 18,9%, contribuição definida 9,8% e contribuição variável 12,2%. Investimentos estruturados, que são aqueles investimentos em fundos de FIPS, fundos de investimento em participações, 1,5% do benefício definido, 1,3% de contribuição definida e 1,5% de contribuição variável. Assim como esse segmento aqui devia estar abarcando mais, a renda variável devia estar abarcando mais recursos dos planos de contribuição definida e de contribuição variável, financiando a economia real, isso também vale para os investimentos estruturados e não é isso que a gente observa. Investimentos no exterior, chama atenção aqui que os planos de contribuição variável têm aplicado mais no exterior do que os demais planos. Imóveis, os planos de benefício definido, que estão se desfazendo da sua carteira de imóveis por conta da legislação, ainda tem um peso grande, 4,6%. Os demais planos, um peso pequeno, 1,1% aqui no caso de contribuição variável. E operações com participantes, que são, de longe, as mais lucrativas, ou, se não as mais lucrativas, as mais estáveis. Uma participação pequena também, algo em torno de 2,8% aqui no contribuição variável, 2% na modalidade de benefício definido. Mas o que essa tabela mostra para a gente é que as políticas de investimento, elas estão invertidas, né? Enquanto o benefício definido tinha que estar com uma participação menor em renda variável, em pese de 18,8%, é uma participação pequena, mas no mínimo, ela pode até ficar aqui em 18,8%, mas aqui, tanto no plano de contribuição definida quanto no plano de contribuição variável, você deveria estar fazendo mais investimentos, porque é aqui que vai passar a contribuição do sistema de previdência complementar para a economia real, na minha avaliação. Aqui, a tendência é cada vez mais, nos planos de benefícios definidos, são os planos buscarem liquidez, buscarem investimentos de curto prazo, tentando diminuir a exposição ao risco, quando aqui a gente tem dois segmentos que podem aumentar a sua exposição ao risco. Portanto, a gente, nesse momento, identifica um caminho a ser seguido ainda, ou um potencial muito grande de recursos. De quanto é que a gente está falando? A gente pode seguir, que eu acho que a próxima tabela apresenta esses dados. Não, perdão, volta lá um pouquinho, perdão. Aqui a gente está falando, nos planos de benefício definido, nós estamos com um total de 613 bilhões em investimentos. Contribuição definida, a gente tem 140 bilhões e contribuição variável, 270 bilhões. Então, uma parte desses 140 bilhões, desses 270, ele tem, não é que deveria, ele tem, porque se esses planos não fizerem isso,
principalmente aqui os planos de contribuição variável, eles estão colocando em risco e muito grande a sua liquidez no futuro. Estamos falando daqui a 15, a 20, 30 anos, quando eles já estiverem maduros. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Olhando para o Jim O'Neill e para o discurso dos BRICS, para a questão do bônus que a gente chama de bônus populacional, bônus geracional, e quando você tem uma massa grande que está contribuindo, que está fazendo a economia crescer, e uma massa pequena daqueles que não fazem mais, mas que estão se apropriando, que já deram sua contribuição e agora estão se aposentando, esse é o caso do plano de contribuição variável. Então, é nesse momento que eu tenho que gerar uma gordura que vai me permitir atravessar momentos de turbulência no futuro. Se aqui eu adoto uma política conservadora e não invisto na economia real e mantenho os meus títulos em renda fixa, a maior parte deles em títulos públicos, com um rendimento muito próximo da minha meta atuarial, quando eu chegar no futuro, qualquer problema que a economia venha atravessar, eu posso ter dificuldade de pagar as minhas aposentadorias, ou mais do que isso, eu posso ter que fazer planos de equacionamento naqueles que optaram pela renda vitalícia. Então, tem um desafio colocado aqui, que é e ao mesmo tempo que é um desafio, é um potencial que está colocado de parte desses recursos serem direcionados para financiar a economia real. O que não significa que você também vai usar aqui, mas cada vez menos esse recurso aqui vai ser direcionado para a economia real e cada vez mais esse recurso aqui deve ser direcionado, uma parcela dele, para a economia real e também desse, né? E também desse. Podemos avançar? Aqui a gente, olhando para a economia, esse é um dado que o Silvestre falou hoje de manhã, a gente tem aqui em vermelho o produto da evolução do PIB a preços correntes, à direita a formação bruta de capital fixo, que é o investimento, e embaixo investimento versus, na linha, perdão, investimento versus PIB. Então a gente pode ver que os investimentos ali ficavam em torno de 15%, ou 16%, 17% aqui durante um bom tempo, caindo. A gente está falando aqui do governo Fernando Henrique Cardoso, uma tendência a cair, depois passam uma trajetória de crescimento nos governos do PT, tá? Claramente aqui a gente vê uma tendência de crescimento, chegando a atingir quase 20%, para ficar em 2019 em torno de 19%, caiu em 2020 e agora em 2021, dado com base no PIB trimestral do IBGE, está dando 17%. Eu penso que quando vier o dado do PIB do ano, provavelmente vai ficar próximo de 16% ou até abaixo. E se a gente está falando no novo ciclo de crescimento da economia, nós vamos ter que aumentar essa taxa de crescimento, e aí a poupança financeira dos fundos de pensão, principalmente daqueles que estão mais aptos a tomarem risco, vai ser fundamental nesse momento. A gente pode passar para frente. Acho que esse é o último. E aqui eu qualifico essa afirmação de que a poupança dos fundos de previdência complementar são importantes. A poupança financeira dos investidores institucionais é central na dinâmica capitalista, isso no mundo inteiro. Quem são os investidores institucionais? São os fundos de investimento, são as seguradoras, que captam recursos dos seus clientes que compram seguro e aplicam para, se porventura tiverem eventos no futuro e terem como pagar esses eventos, e os fundos de previdência complementar. Esses são os chamados grandes investidores institucionais que contam com uma poupança financeira muito grande que é fundamental na dinâmica capitalista para financiar, seja os investimentos privados, ou seja, financiar com poupança financeira os investimentos tão necessários à economia, como a gente viu no gráfico anterior. Quando a formação bruta de capital fixa cai, o PIB cai, e quando o PIB cresce, a tendência é que o investimento também cresça. Ou, ao contrário, o investimento faça com que o PIB cresça, né? A reconstrução, eu não vou falar, já foi dito muito isso na parte da manhã, o Brasil passou por um processo de destruição nos últimos 6 anos, no pós-golpe, que vai exigir uma reconstrução, e essa reconstrução vai demandar muita poupança financeira para financiar um novo ciclo de expansão do investimento, da formação bruta de capital fixo. Então, tem um espaço grande para os fundos de previdência aplicarem, principalmente aqueles que vão estar mais, ou que potencialmente têm espaço para estar exposto aos riscos. As fundações de previdência fechada se destacam entre os investidores institucionais, chamei atenção para isso. A classificação dos títulos públicos ao mercado aumenta o risco e pode funcionar como um incentivo à aplicação de recursos na economia real, aquele
debate técnico, desculpa se eu não me fiz claro, que eu chamei a atenção, quando você marca na curva, o preço ele não flutua, quando você marca mercado, o preço flutua, isso impacta no seu resultado. Vou dar o exemplo da Petz. A Petz tem uma maior parte dos seus títulos, os planos de benefício definido estão marcados, já vinham marcados na curva a longo, desde 2010. Isso trouxe uma volatilidade muito grande no valor e com impacto muito pesado no resultado da fundação. E a partir de agora, os planos de previdência de contribuição variável e de contribuição definida, eles, por força da regulamentação do Banco Central, são obrigados a classificar os seus títulos públicos como a mercado. Então, trazem uma volatilidade aí, que pode, uma vez que você traz uma volatilidade no preço do título, que impacta no seu resultado, você vai fazer uma avaliação se vale a pena você aplicar naquele título ou se vale a pena aplicar no ativo real, se a segurança que o título te dava antes, ela já não te traz mais, né? Lado contrário, a tendência é você aplicar em títulos de curto prazo, porque títulos de curto prazo, com vencimento no curto prazo, o risco de redução no preço ele é menor. Agora, títulos de longo prazo, com certeza, você está chamando um risco grande para o seu plano. Os planos CDs e principalmente os CVs vão passar por um processo mais robusto de diversificação dos seus investimentos. Eles têm que passar, se quiserem ter uma gordura para enfrentar turbulências no futuro, quando eles se tornarem maduros. Então, o momento, eles já têm robustez para aplicar e para assumir risco, e o momento é agora, a partir de agora. Portanto, você tem oportunidades deles investirem na economia real. Novo ciclo de investimentos das fundações em ativos produtivos vai ser alicerçado nos planos CDs e CVs, que eu estou chamando a atenção. Uma questão está colocada, né? Novas modalidades de investimentos terão que dialogar com o novo perfil da poupança, porque a poupança dos planos CDs e CVs ela é diferente da poupança dos planos BDs. Por quê? Porque no plano CDs e CVs, o valor da cota, ou seja, o valor dos recursos que você tem acumulado ali no momento de sua aposentadoria, ele é central, o valor da cota ele é central na definição do valor da sua aposentadoria. Portanto, se o plano, no momento que você for se aposentar, está tendo um prejuízo, por exemplo, no investimento importante que ele faz, isso vai afetar o seu valor da cota e, consequentemente, isso vai afetar o valor de sua aposentadoria. Portanto, os investimentos, a sua política de investimento vai ter que ser mais sofisticada. Dou o exemplo aqui da curva J. A curva J é uma curva padrão, por exemplo, para fundos de investimento e participação. Qual a ideia do J? Você aplica o recurso, tem um prejuízo no primeiro momento, depois você tem um lucro grande. Ora, se nesse momento aqui de baixa do J aqui, se eu me aposento, eu vou ser impactado negativamente. Agora, aquele que se aposentar aqui no alto vai ser impactado positivamente. Isso depende, é lógico que isso vai depender do peso do FIP no montante de recursos, mas o fato é que eu vou ter que olhar para isso aqui. Portanto, o produto financeiro que eu vou aplicar, ele vai ser diferente de um produto num plano de benefício definido, onde a minha aposentadoria está deslocada daquele recurso lá, tem a ver com outras regras, tem a ver com o meu salário, com o percentual do salário que eu recebia quando eu estava na ativa. Então, isso vai exigir uma mudança no tipo de investimento, o que não significa que nós não vamos que FIP deixa de ter uma importância, muito pelo contrário, mas o FIP vai ter que dialogar com esse novo perfil do funding. O funding de um plano CD e CV é diferente de um plano BD. Então, e o sistema financeiro vai ter que dialogar com isso e oferecer produtos que dialoguem com isso. Por fim, um ponto é que a renda variável concentrada se mostrou ineficiente. O que eu quero chamar a atenção com isso? Eu destaquei lá na frente que os fundos, alguns destaque para Previ, participaram dos processos de privatização, mas, de um modo geral, as fundações, elas dentro de um discurso de governança, de que as fundações iam aportar governança nos investimentos, e também dado a escala pequena do mercado de capitais, mercado acionário brasileiro, as fundações entraram, no geral, nas companhias com uma participação, com um perfil de investimento, por exemplo, completamente diferente do observado nos Estados Unidos ou na Europa, onde as fundações elas adquirem pequenas parcelas do capital das empresas, no máximo 5%, 5% já é uma excrescência, e
e muitas empresas de modo a diluir os riscos. De uma certa maneira, nos anos 2000, foi o discurso de que se as fundações entrassem com um peso maior, aportassem um conhecimento e uma governança maior nas companhias, essas companhias iam se valorizar, e também a baixa escala do mercado de capitais brasileiros, do mercado de ações, fez com que as companhias adquirissem parcelas maiores dessas companhias. Como a legislação ela limita a 25%, você, por definição, era um investimento, um investidor minoritário. E isso tem consequências, né? Petz perdeu dinheiro por ser investidor minoritário em algumas companhias. Eu posso dar o exemplo aqui de DASA, se tiver tempo eu posso estressar o exemplo de DASA. Foi um caso emblemático, uma guerra que nós desenvolvemos com a companhia ou com os donos da companhia. Fomos ao Bovespa, fomos à CVM, fomos onde nós podíamos ir para tentar barrar o processo, e a Petz perdeu dinheiro nesse processo. Recentemente, a Taurus, a Previ também entrou numa briga com a Taurus, como acionista minoritário, também perdeu dinheiro no processo. Posso citar vários exemplos aqui que os fundos, como investidores minoritários, mas com uma participação relevante, não conseguiram, com essa participação relevante, se fazer valer os seus interesses e acabaram perdendo dinheiro. Então, o ideal é que você desconcentre, que você aplique no número maior de companhias um percentual menos. Qual é o problema? O mercado de títulos de propriedade, a ação no Brasil é pequeno e concentrado. Então, o ideal é que você tivesse mais companhias com capital aberto, que os fundos conseguissem aportar dinheiro nessas companhias, mas não concentrar em nenhuma delas, diluir ao máximo, de modo a rentabilizar e diminuir o risco. Não é isso que a gente observou entre os anos 90 e 2000, primeira década, e segunda, mas fica aí a lição e destaca aqui para a gente tomar muito cuidado com o discurso da governança. A governança é fundamental, a ESG é fundamental para as companhias. Os fundos de previdência complementar são fundamentais nesse debate, porque é dinheiro do trabalhador, portanto, quando eles entram na companhia, eles têm que levar, os investimentos têm que levar em consideração a isso. Olha, é dinheiro de trabalhador que está sendo colocado aqui, eu não posso usar esse dinheiro de trabalhador para explorar o trabalhador sem garantir os direitos mínimos, sem garantir um respeito às relações trabalhistas e aos sindicatos e assim por diante. Mas o fato é que a governança, como você, por definição, vai ser sempre um acionista minoritário, ela não garante aos fundos uma segurança que dê a eles de que aquele investimento ali não vai ter problema com os demais acionistas. Não é isso que a gente observou em vários investimentos. Portanto, fica aí o desafio de aumentar o mercado e de desconcentrar e investir o máximo, pulverizar o máximo o investimento também no mercado acionário. Então, assim, eu acho que com isso a gente fecha. Vê se tem mais alguma coisa. Eu acho que não, Patrícia. Com esse recado, para a economia brasileira voltar a crescer, ela vai precisar de poupança financeira para financiar os investimentos. Não é a poupança, igual os neoclássicos falam, que gera investimento, mas é o investimento financeiro, o recurso financeiro que gera a poupança. Portanto, nós vamos precisar da poupança financeira. As fundações têm um patrimônio acumulado importante, sendo que os planos de benefício definido, cada vez mais eles vão adotar políticas econômicas mais conservadoras, tentando minimizar o risco. Isso vai ser uma estratégia das políticas de investimento, que tende a se acentuar, e eles ainda são importantes. A gente viu que eles representam algo em torno de 60% da poupança do setor. O recurso dos fundos já está aplicado em investimentos, uma parte deles, inclusive, investimentos na economia real, que estão performando, mas a tendência é que os novos investimentos não sejam feitos, pelo menos na economia real, ou sejam feitos com mais parcimônia por esse montante de recursos. Portanto, sobram os planos CDs e principalmente os planos CVs, que têm um grande potencial e, se querem evitar, no futuro, daqui a 20 e 30 anos, problemas com distúrbios na economia, tem que acumular uma gordura, e esse é o momento de acumular. Portanto, a economia real é onde você, tomando risco, mas é importante você fazer uma gestão baseada em risco, nós vamos discutir isso mais à frente, vocês vão estar com a apresentação aqui, tentando mitigar o risco, mas caminhar para a economia real é uma necessidade dos planos, principalmente os planos CVs, que não estão maduros ainda, mas que caminham para ficar maduro. Tem ainda uma janela geracional aí, uns 10 anos, que vão ter que ter esse desafio de assumir mais risco. Com isso, eu queria fechar